Lucas 18, versículo de número 9. Você pode mesmo assentado, mas permanecer em reverência à palavra do Senhor. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os seus olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos dê a sua santa palavra. Pai Santo, nós te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Pai, estamos aqui, Pai, crendo que o Senhor é quem fala conosco, é o Senhor quem direciona as nossas vidas. Por isso, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, torna audível a voz do Pai a nós. Que nós, ó Pai, venhamos ter sensibilidade para compreender a tua direção, a tua vontade e aquilo que o Senhor tem a realizar em nós, através de nós, Pai. Eu te peço, Senhor, que nenhum irmão, que nenhuma irmã, Pai, possa sair daqui sem ter ouvido a sua voz. Que as circunstâncias externas, ó Pai, os fatores, ó Pai, menores não possam roubar, ó Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Estamos aqui por causa da tua glória, por causa, Senhor Deus, do teu nome e por causa, Senhor Deus, ó Pai, daquilo que o Senhor, ó Pai, tem nos chamado. Nós oramos e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Eu queria falar com vocês um pouquinho nesta manhã sobre 2 homens, mas podiam ser 2 mulheres também. 2 orações e 2 resultados. Nós vemos aqui nesse texto que é uma parábola contada pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, no seu ministério, falou através de parábolas, que eram histórias, ilustrações, que traziam lições práticas de sabedoria a respeito do seu reino e também sobre a ética do reino de Deus e do seu discipulado. E aqui nós encontramos 2 tipos de espiritualidade, porque nós podemos ter uma espiritualidade que é benéfica, mas também podemos ter uma espiritualidade que é prejudicial ou tóxica. Aqui a gente vê 2 princípios elementares. A espiritualidade tóxica ou prejudicial é aquela que coloca o homem no centro, que exalta a si mesmo e humilha as outras pessoas. E a espiritualidade saudável é aquela que se aproxima de Deus com inteireza de coração, sinceridade de coração, com um coração contrito, quebrantado e inteiro. E essa parábola, ela fala sobre a questão da espiritualidade, meus irmãos. E a ênfase de Jesus é justamente essa: a censura do comportamento arrogante e o desprezo pelo próximo. Então a gente vê que aqui existiam 2
homens, ou podemos dizer também 2 mulheres, 2 conjuntos de pessoas que foram ao templo para orar. E essa ideia de 2 caminhos, 2 homens, persegue todo o texto bíblico. Se você leu, quem já leu o Salmo 1? O Salmo 1 fala justamente de 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Parece que a Bíblia ela é muito binária no que diz respeito aos caminhos que a gente pode seguir. Podemos seguir o caminho da justiça ou da impiedade, o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho de Cristo ou o caminho do mundo, o caminho da carne ou o caminho do espírito, o caminho da eternidade ou o caminho da perdição. A estrada larga que caminha para a perdição ou a porta estreita que caminha para a salvação. Parece que sempre existe 2 estradas diante de nós e 2 caminhos que nós podemos seguir. E aqui, essa realidade espiritual que está presente na vida de cada um de nós, também é ilustrada nesse texto. Tem 2 homens e os 2 têm um sentimento religioso, os 2 sentem necessidade de ir até Deus, porque todos nós temos necessidade de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Todos nós temos a necessidade religiosa em nossos corações. O Dr. Billy Graham dizia que todos nós nascemos com saudade de Deus, porque nós somos criados por Deus. E somente quando estamos ligados, conectados a Ele, podemos ser 100% realizados. Quando não estamos conectados a Deus, quando não estamos conectados com o Pai, alguma coisa nos falta. Alguma coisa que nos falta, às vezes é traduzido por um vazio, às vezes é traduzido por um excesso, às vezes é traduzido de tantas formas que as pessoas buscam preencher o seu coração num espaço que só cabe Deus. Amém? Tem um lugar dentro de nós que pertence ao Senhor e que só Ele pode preencher. E a gente vê que esses 2 homens têm o desejo de ir a Deus, adorar a Deus, e um deles era um fariseu. Hoje, quando alguém chama você de fariseu ou me chama de fariseu, a gente fica bravo, não é verdade? Os jovens que gostam de brincar um com o outro, né? Você é um fariseu, você é um escriba, né? Mas o fariseu, na época aqui em que o texto foi concebido, não era um insulto, meus irmãos, mas era uma posição de honra. Ser fariseu, dentro do contexto da época de Jesus, era uma honra, porque era uma posição religiosa nobre dentro de Israel. Os fariseus eram separatistas. Foi um grupo que, quando o helenismo estava crescendo dentro da cultura judaica, eles se apegaram à lei de Moisés e falaram: não, nós não vamos nos contaminar, nós vamos seguir o que Deus ensinou a Moisés. Então eram mais ou menos os puritanos daquela época, doutores na lei de Moisés. Pessoas que realmente tinham um propósito de viver para Deus e viver a palavra de Deus. E um deles é um fariseu que vai orar. E o outro é um cobrador de impostos. Então, meus irmãos, os cobradores de impostos eram um grupo que ninguém gostava. Eles eram considerados os traidores de Israel. Por quê? Porque eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando imposto do seu próprio povo. Então, não era uma profissão ilegítima, não era uma profissão ilegal, mas era imoral aos olhos dos judeus ser cobrador de imposto. É claro que existiam os maus cobradores de impostos que fraudavam, né, que tomavam para si, e o Império Romano não se preocupava com essas fraudes, desde que a parte deles fosse lhes dada. Então, o povo que era cobrador de imposto, assim, era um povo bastante perseguido, bastante odiado, e quando eles chegavam, o povo levantava e saía. Sabe, aquele tipo de gente que ninguém quer ficar perto, que ninguém quer abraçar, que ninguém quer cumprimentar. E esses 2 tipos de homens, completamente antagônicos, completamente diferentes nas suas origens, práticas religiosas, profissionais
de vida vão até o templo para orar, eles vão até o templo para buscar o Senhor. E a gente vê duas orações. A oração do fariseu, a Bíblia fala que ele orava de pé. Ele se aproximou bem do santuário e ele orava de pé. O que significava isso? Que ele queria ser visto. A ideia do fariseu aqui é que ele queria que todos prestassem atenção nele. Ele queria que os holofotes, que as luzes estivessem brilhando sobre ele. E ele olhava para o céu, mas não aquele olhar que a gente faz para o céu contemplativo, né? Porque é maravilhoso olhar para o céu, não é verdade, meus irmãos? Você vê a grandeza de Deus, você vê a perfeição da criação do Senhor. Davi escreve no Salmo 19, os céus proclamam a sua glória, e o firmamento declaram as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para tudo que Deus criou, a gente vê como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é perfeito, como o nosso Deus é maravilhoso. Então nós podemos olhar para o céu, você que tem aquela oportunidade às vezes de viajar e ver aquelas paisagens naturais, aquelas belezas que Deus criou, você fala, Deus realmente é santo e perfeito. Agora, esse fariseu não olhava para o céu dessa forma. Ele olhava para o céu na arrogância e na empáfia de achar que o céu devia alguma coisa para ele. Era mais ou menos assim, Deus é privilegiado em ter um filho como eu. Deus, ele tem o privilégio e a honra de ter um servo tão maravilhoso, tão glorioso como ele. É como se ele cobrasse de Deus assim, olha Deus, o Senhor sabe que eu mereço. O Senhor sabe que eu tenho feito por onde. É mais ou menos aquela ideia do filho mais velho da história do pródigo. Ele fala para o pai, pai, eu tenho feito tudo para o Senhor. E eu não mereço nem um cabrito. E ele olha para o céu e ele ora. E a Bíblia fala que ele olha para o céu e ele ora de si para si mesmo. Coisa interessante isso, você já prestou atenção nesse texto? Que ele olhava para o céu e orava de si para si mesmo. Ou seja, o foco da oração dele não era Deus. O foco da oração dele era ele mesmo. Era uma relação legalista com Deus. Uma relação que não buscava a glória, o prazer e a honra de Deus, mas buscava o benefício próprio. Ele olhava e orava de si para si mesmo, porque o objetivo dele em buscar a Deus, em adorar a Deus, em obedecer a Deus, em estar no templo, era simplesmente ele mesmo. Era a promoção, a glória, os benefícios próprios. E na oração, ele exalta a Deus. Sim ou não, irmãos? Na oração do fariseu, ele exalta a Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Não. Esse homem é tão egocêntrico que ele faz uma oração dele de louvor a ele mesmo. Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou adúltero, eu não sou publicano, eu não sou adúltero, eu não sou roubador, e eu não sou como esse publicano que está aqui. Então, ele exalta a si mesmo diante de Deus. E talvez o último ponto que eu vejo aqui, que foi o mais terrível, é que ele exalta a si mesmo diante de Deus, tripudiando e humilhando o outro. Ele fala, eu sou melhor do que esse daí. Eu não sou igual a esse daqui. Eu não tenho os mesmos defeitos, os mesmos pecados, as mesmas falhas do que esse publicano que está aqui.
Agora vejamos então a oração do publicano. Olha que interessante. A Bíblia fala que ele fica distante. Ele não quer ser visto. Ele não quer ser notado. O foco dele não são as pessoas. O foco dele é Deus. Amém? Quando nós vamos orar, meus irmãos, quando nós vamos cultuar, quando nós vamos servir, o nosso foco tem que sempre ser o Senhor. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Quando nós entrarmos por essas portas, seja para prestar um culto, seja para fazer alguma atividade religiosa, o nosso foco sempre tem que ser o Senhor. Que a glória dele seja vista em nossa vida, que ele cresça e que nós diminuamos. Ele fica distante, ele não quer ser visto pelos homens, ele não quer a honra dos homens, mas ele quer ser contemplado por Deus. E ele reconhece o seu estado de miséria diante de Deus. A Bíblia fala que ele bate no peito. E esse bater no peito não é uma autoexaltação, esse bater no peito não é uma glória a si mesmo, igual o nosso querido fariseu aqui. Esse bater em si mesmo é sinal de arrependimento, porque essa era uma expressão comum daqueles que se arrependiam diante de Deus: bater no peito, se prostrar, se lançar em terra, se vestir de cinza. Ele vai diante de Deus com um coração arrependido. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E ele pede misericórdia, ele reconhece quem ele é, ele reconhece as suas misérias, ele reconhece que ele precisava da graça, da benevolência e da misericórdia de Deus. E o texto grego fala que ele ora assim: "Se propício a mim, Senhor. Se propício a mim, Senhor." E essa palavra propício vem da raiz propiciatório, que era um lugar aonde as ofertas eram apresentadas para substituir e para perdoar o pecador. O propiciatório geralmente ficava em cima da arca da aliança, e os sacerdotes derramavam o sangue dos novilhos, dos cordeiros, para expiar a culpa daquele que vinha oferecer o sacrifício. Para o quê? Para que a graça de Deus, para que o perdão de Deus, para que a misericórdia do Senhor alcançasse o pecador. Nós sabemos, meus irmãos, bem sabemos que Jesus é a nossa propiciação, que o sangue de Jesus foi propiciatório à nossa culpa, que o sangue de Jesus foi aquele que fez propiciação para os nossos pecados, para nos perdoar, para nos redimir e para nos trazer a graça e a misericórdia do Senhor. Agora vejamos os resultados, irmãos. 2 homens, 2 orações, 2 resultados. Um foi reprovado. Existe, irmãos, espiritualidade que é reprovável diante de Deus. Aquela espiritualidade que tem o foco em si, que tem o foco em menosprezar o outro, que tem como foco somente a si mesmo, não é uma espiritualidade que Deus aprova. O fariseu era espiritual? Era, mas era uma espiritualidade legalista, era uma espiritualidade desvinculada de Deus, era uma espiritualidade centrada em si mesmo, nos seus próprios méritos, nos seus próprios feitos, e não na glória de Deus. E a Bíblia fala que ele foi então reprovado, que ele foi então desaprovado naquele momento de culto, naquele momento de adoração, e o outro foi justificado. Aquele que se humilhou, aquele que reconheceu quem Deus era, foi justificado. Irmãos, a espiritualidade que tenta colocar diante de Deus os seus predicados,
as suas obras, essa não é aceitável diante de Deus. O modelo de espiritualidade do fariseu é o modelo das obras. Pastor, tem algum problema em eu praticar boas obras? Não. Amém? Nós somos chamados pelas obras. Nós somos chamados para as boas obras. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós somos chamados para produzir obras de justiça, obras justas, obras santas, mas não como meio de alcançar a salvação. Posso ouvir um amém? Nós não vamos chegar no céu por aquilo que nós realizamos, por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós fizemos. Nós vamos chegar na glória por aquilo que Jesus fez por nós. Não são as nossas obras que nos salvam. Aquelas obras que o fariseu ele achava que aquelas obras podiam justificá-lo diante de Deus. E muita gente na sociedade é assim. Quando você fala para a pessoa que ela tem que buscar a Deus, que ela tem que se converter, que ela tem que buscar a salvação, ela fala, mas eu não preciso disso, porque eu sou uma boa pessoa, e eu não duvido disso. Ah, mas eu pratico boas obras, eu tenho um bom caráter, eu tenho um bom testemunho, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom trabalho, e tudo isso é maravilhoso, mas isso não nos justifica diante de Deus. Posso ouvir um amém? As obras daquele homem não eram obras que ele reconhecia que Deus tinha feito na vida dele e através dele, mas eram obras que ele usava para se promover, para se exaltar e para se colocar em superioridade aos demais. Toda obra, meu irmão, que nós realizamos, que a gente tem como foco promover a nós mesmos e nos colocar numa condição de superioridade aos demais, são obras reprováveis diante de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, esse modelo do fariseu é o modelo daquele que busca diante de Deus se justificar pelas obras. Mas nós temos o modelo da espiritualidade, da graça, que está presente na vida desse publicano. Ele reconhece a sua condição. Ele não chega diante de Deus batendo no peito e falando, Senhor, eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, louvado seja a mim. Ele bate no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhece a sua condição diante de Deus. Ele vem e bate no peito em sinal de arrependimento. Quando ele pede, ser propício a mim, ele está pedindo pela salvação e pela justiça que não vem das obras, porque ele sabia que pelas obras ele não tinha condição nem de olhar para o céu, nem de se aproximar do santuário, mas ele sabia que isso só era possível pela misericórdia do Senhor. E esse homem estava centrado tanto em Deus, presta atenção aqui, centrado tanto em Deus, centrado tanto em si mesmo, na sua condição, que ele não tem tempo para olhar para o outro, ele não tem tempo para julgar o outro, ele não tem tempo para condenar o outro, porque ele está tão centrado em Deus, ele está tão centrado em si mesmo, na sua condição, que ele não consegue olhar para o outro, para condená-lo, para julgá-lo, para apontá-lo. Ele está olhando para Deus e ele está olhando para si. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E eu queria trazer aqui, só para a gente participar da ceia do Senhor, algumas aplicações para a nossa vida. Jesus vê o futuro. Posso ouvir um amém? Jesus está no nosso futuro. Jesus vê o que você não vê, e Jesus vê o que nós não podemos contemplar. Às vezes alguém podia olhar para aquele publicano e falar, esse é um pecador, esse é um miserável, esse merece a condenação, mas Jesus olhava para ele e sabia que o sangue dele, que a obra dele poderia transformá-lo em uma nova pessoa.
Como um dia Jesus olhou para Zaqueu e viu daquele que era um chefe dos publicanos, um cobrador de imposto corrupto, um servo de Jesus abençoado. Como Jesus olhava para as prostitutas, para os cobradores de impostos, para os publicanos, para os pecadores, não olhando aquilo que eles eram naquele momento, mas aquilo que eles poderiam se tornar através da sua graça. Por isso que Deus não nos olha com o olhar do hoje, Jesus nos olha com o olhar do amanhã. Ele olha para você e sabe que você é jovem, meu irmão, que está aqui, que de repente está vendo uma vida conturbada, uma vida longe de Deus, uma vida cheia de tribulação interior. Ele sabe que Ele pode te transformar, te dar uma nova história, te dar um novo destino e fazer de você um homem e uma mulher transformado para a glória dEle. Talvez você olhe para o seu casamento hoje, olhe para a sua família hoje e fala: meu Deus, já era, não tem mais jeito, não consigo ver saída, não consigo ver solução, não consigo ver resposta. Mas Jesus não vê o hoje, Jesus vê o seu amanhã, e Ele pode transformar o seu casamento, Ele pode transformar a sua família. Talvez você olhe para alguém e fale: não, essa pessoa não tem mais jeito, mas olhe com os olhos de Jesus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Ele olha para nós com o olhar da graça e com o olhar daquilo que Ele pode nos tornar. Segundo, a graça é e sempre será a nossa fonte. Posso ouvir um amém, meus irmãos? A graça é a nossa fonte. Você pode dizer isso comigo? A graça é a nossa fonte. Mais uma vez, a graça é a nossa fonte. Uma última vez, a graça é a nossa fonte. Amém? Glória a Deus. A graça é a fonte da nossa salvação. Foi a graça que nos salvou. É a graça que nos mantém salvos. E é a graça que vai abrir a porta do céu para eu e você entrarmos. É a graça no começo, é a graça no meio, é a graça no fim. Nós podemos realizar obras, sim. Podemos fazer coisas notáveis, sim. Podemos ter obras de justiça, sim, mas não é pela nossa força, não são pelos nossos méritos, mas é pela graça que trabalha em nós e trabalha através de nós. De tal forma que quando nós realizamos, nós não chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu fiz, Senhor, eu realizei, eu sou. Mas nós dizemos: a tua graça fez, Senhor, o teu poder fez, Senhor, a tua misericórdia fez, glória ao teu santo nome. É a graça que capacita. Nós não estamos em santificação pelos nossos próprios méritos e esforços, dar o dízimo, não defraudar o próximo como esse fariseu fazia, jejuar, são todas coisas boas e legítimas. E Jesus não censura isso. Mas a fonte de todas essas coisas não somos nós mesmos, mas é a graça do Senhor. Feliz é o homem que depois de realizar grandes coisas, levanta a mão e fala: foi o Senhor quem fez. Eu só sou o instrumento, eu só sou o canal. Ou como eu sempre digo, eu só sou o canudinho do milkshake, eu só sou aquilo, o lugar por onde o Senhor flui. Posso ouvir um amém, meus irmãos? É o Senhor quem nos sustenta. Por isso nós não temos orgulho diante dEle. Por isso nós não temos prepotência diante dEle. Por isso nós não temos arrogância espiritual diante dEle. O que nós temos é quebrantamento. É quebrantamento para falar: Senhor, se o Senhor não me sustentar, eu não vou conseguir. Se o Senhor não segurar na minha mão, eu não vou conseguir prosseguir. Se o Senhor não me der graça, eu não vou suportar. Mas é a graça do Senhor que te fortalece. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, como disse Jesus ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Aleluia. Ah, meus irmãos, nós não contamos apenas com nós mesmos, nós contamos para a graça, com a graça.
Terceiro e último, estou terminando. Se você olhar direitinho para você, na verdade eu não vou usar você, eu vou usar eu, tá? Se eu olhar direitinho para mim, eu vou olhar para o outro com misericórdia. Amém? Se eu olhar direitinho para mim, o meu olhar para o outro vai ser com misericórdia. Sabe, esse fariseu chega diante de Deus e não tem nenhum arrependimento nele. Não há nenhum quebrantamento, não há nenhum pedido de perdão. Ele não reconhece que ele tem fragilidades, fraquezas, pontos de vulnerabilidade, situações a serem desenvolvidas, não. Toda a espiritualidade desse homem está centrada em exaltar a si mesmo e humilhar o outro. Ele é egocêntrico. E você sabe, meus irmãos, que tem pessoas que têm uma espiritualidade opressora. Tem homens que se gabam de serem de Deus e oprimem as suas esposas, escravizam as suas esposas, humilham as suas esposas, ou esposas que fazem com o marido a mesma coisa. Em nome de Deus, oprimem os outros. Em nome de Deus, dizem que porque são de Deus, as pessoas têm que viver subjugadas a elas, se submeter a coisas terríveis e horríveis. Essa espiritualidade não é a espiritualidade de Jesus. Essa espiritualidade é a espiritualidade opressora, que não tem nada a ver com Deus. Essa espiritualidade que tenta oprimir os filhos, que tenta dizer que todo mundo está errado, menos você, o sinete da perfeição. Mas se nós estivermos perto de Deus, se nós estivermos verdadeiramente perto de Deus, aleluia, meus irmãos, o único olhar que nós vamos ter é para nós mesmos. O profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu os serafins ali adorando ao Senhor, ele olhou e viu aquela santidade, aquela luz que iluminou realmente quem ele era. Ele disse: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, ai de mim, porque eu sou pecador. Sabe, meus irmãos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós reconhecemos o quanto nós carecemos da sua misericórdia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais humilde você vai ficar. Quanto mais você se afasta de Deus, mais arrogante e autocentrado você vai ficar. Jó, o homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, teve o testemunho do próprio Deus, que era o homem mais justo de toda a terra. Quando ele se vê diante da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus, ele fala assim: eu me abomino no pó e na cinza. Porque quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente olha para nós e entendemos que precisamos da misericórdia de Deus. Paulo, ele fala assim: olha, Senhor Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eu não me engano, foi o Spurgeon que disse que se você não se considera o principal dos pecadores, você não está olhando direitinho para você. Não porque você comete mais pecados do que o outro, mas é porque você conhece quem você realmente é. Ninguém conhece a você mesmo como Deus e como você mesmo. Então, meus irmãos, se nós olharmos direitinho, se eu olhar direitinho para mim, eu não vou olhar o outro como juiz, como subalterno, mas eu vou olhar com os olhos de misericórdia, porque eu também sou carente de misericórdia. Eu também vou olhar para o outro com olhos de perdão, porque eu também sou carente do perdão. Eu vou olhar com os olhos de amor, porque eu também sou carente do amor. E quando nós olhamos para o corpo de Cristo, para o sangue de Cristo derramado naquela cruz, entregue por nós, nós entendemos, meus irmãos,
que é somente a graça que pode nos salvar. É que esse sacrifício propiciatório que pode nos religar com Deus e que pode nos justificar. Todos nós vamos para casa justificado hoje, amém, meus irmãos? Ninguém vai para casa reprovado hoje. Mas você não vai justificado pela roupa que você vestiu. Você não vai justificado pelo tom que você cantou a música, porque senão teria sido reprovado. Mas você vai justificado pelo sangue de Jesus. Porque nós vamos nos aproximar desta mesa, não batendo no peito e dizendo, eu sou digno, eu mereço estar na mesa. Você não. Eu vou me aproximar dessa mesa falando, Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Tem misericórdia de mim e que a tua graça me ajude a continuar servindo ao Senhor. E você examine-se a você mesmo. Você examine-se a si mesmo. E assim com o coração contrito, quebrantado e humilde, participe da mesa do Senhor.